Oi, pessoal amigo, amigas, enfim, todos os nossos irmãos e irmãs que nos apoiam, todos aqueles que apreciam esta doutrina abençoada que é o Espiritismo, estamos aqui agora para falarmos sobre parábolas e ensinos de Jesus, extraídas do livro de Caibachútil, esse homem extraordinário que tanto fez pela doutrina espírita e que foi chamado, então, com muita justiça, de pioneiro, o bandeirante do espiritismo no estado de São Paulo. Caibachútil, que veio a falecer em 1938, de fato deixou uma obra vastíssima de estudos sobre a doutrina espírita. Hoje nós vamos falar de uma parábola muito bonita que Jesus nos contou sobre a prova da riqueza, essa prova tão difícil de ser suportada. Vamos ver os detalhes. Então, Jesus, olhando ao seu redor, ele exclamou: Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos ficaram surpreendidos com estas palavras, mas Jesus tornou a dizer-lhes: Filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus os que confiam nas riquezas. É mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles, os discípulos, ficaram sobremaneira admirados, dizendo entre si: e onde quem então pode ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse: Aos homens isto é impossível, mas a Deus não, porque para Deus tudo é possível. É um texto registrado por Marcos, capítulo 10, versículos 23 e 27. Vamos dar uma analisada aqui nessa primeira tela. Por que Jesus afirmou que era difícil para os ricos entrar no reino dos céus? É claro que Jesus usava muito as figuras, né? E pintava muitas vezes com tintas fortes as suas palavras. Sim, será difícil para qualquer um, desde que a pessoa seja materialista, não é? Que esses ricos que nós temos espalhados pelo mundo e que nada fazem de que sua fortuna produza bens, empregos, impostos para facilitar a vida de uma comunidade, de uma nação. Então é importante que eles tomem muito cuidado nesse sentido. Então, por que, que os discípulos ficaram surpreendidos? Porque eles nunca tinham ouvido Jesus falar desta forma. Porque esses que confiam nas riquezas, que entendem que as riquezas é tudo na vida de uma pessoa, então Jesus usou de uma figura muito interessante, que é muito mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Na próxima tela nós vamos mostrar essa figura. E é claro que eles ficaram admirados, não é? Perguntando como é que pode ser salvo. Na verdade, ninguém está perdido, todos nós estamos salvos, tudo dependendo daquilo que nós praticarmos no mundo material. Portanto, para os homens é impossível fazer determinadas coisas, não é? Mas para Deus tudo é possível. Vamos ver então aqui, pessoal, por que que Jesus afirmou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nestas imagens nós vemos o rico, né, nesta primeira aqui, não é como que senhor absoluto do mundo está
em cima de uma montanha de riquezas amoedadas, não é? Então se julga senhor do mundo. E com isso ele acaba se materializando, se tornando egoísta e perde a oportunidade de, com a sua riqueza, projetar o bem. Então, nós vemos aqui nessa segunda figura, nós vemos que é impossível, né, um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Mas por que isso? Por que Jesus afirmou? Porque, pessoal, na verdade, Jesus não estava se referindo a esse animal, camelo. Ele estava se referindo a uma corda que se usava no tempo de Jesus e que tinha por nome camelo. Então, era nesse sentido. E também tem um outro sentido que poucos estão conhecendo. Em Jerusalém, as portas, as muralhas, Jerusalém era cercada por muralhas, e nós vamos mostrar isso na próxima tela. E as portas dessas muralhas eram fechadas a partir de uma certa hora da noite. Então, ninguém mais podia penetrar a não ser por uma portinha chamada porta-agulha, que então, muitos pensam que é essa agulha que Jesus está se referindo. Era uma porta bem estreita, conforme vocês estão vendo, que para penetrar nela, para passar pelo lado interno de Jerusalém, só podia passar deixando a carga de lado, ou por outra, primeiro passar a carga e depois o camelo e depois as pessoas, porque tudo junto não podia de tão estreita que era. Vamos ver aqui na próxima tela, então, a respeito da riqueza. A opulência, ela tem as suas virtudes, os seus feitos. Claro, muita coisa pode ser feita, mas são grandes os escolhos dos que se acham na opulência, ou seja, as dificuldades. Talvez para concorrerem com maior soma de benefícios e para o engrandecimento material, moral e espiritual de seus irmãos, eles, a mais das vezes, esquecem da missão que vieram desempenhar. É verdade. Quando a pessoa vem com essa prova da riqueza, lá no plano espiritual, eles prometem muitas coisas, beneficiar uma comunidade, pessoas, etc. Mas depois esquecem, não é? Porque a riqueza materializa a pessoa. Quando a pessoa não se serve dela para o bem. E aqui no centro da tela nós colocamos, não é, uma frase muito bonita. Edificado pela caridade, o espírito despe-se da vaidade, da opulência e aprende a repartir. É verdade, pessoal, como é bom repartir materialmente, espiritualmente, tudo. Então o ser se renova e torna-se solidário, partícipe, construtor. E com esse entendimento, aos poucos, desvencilha-se de sentimentos inferiores que tanto prejudicam sua expansão. Quanta verdade nesta pequenina mensagem. Então vamos refletir, não é, sobre essas coisas que nós estamos mostrando e que Jesus nos trouxe. Olha, outro assunto muito importante é sobre a tal da predestinação, que muitas religiões entendem que Deus predestina algumas pessoas, como por exemplo, eles falam do diabo, né, que foi predestinado a viver no mal para sempre. Não, pessoal, isso não existe. Este dedo que aponta para o boneco em vermelho, como que diz você é um predestinado, ou para viver bem ou para viver mal. Não existe isso. Vamos pensar um pouco, porque para a doutrina espírita não há destino, pessoal. O destino somos nós que fazemos. Não há predestinação tampouco.
Não há sorte e nem azar, há merecimento. O futuro é construído todos os dias através de pensamentos e ações. O espírito e seu grupo cultural escolhem e determinam seus caminhos, exercitando uma característica indissociável do ser inteligente, que é o livre-arbítrio, que Deus concede a toda a sua criação. Vamos em frente? E aqui então nós vamos mostrar que o orgulho insuflado pelos bajuladores, pelos servis, que não conhece outro Deus a não ser o Deus do ouro, tem transviado muitas almas, conduzindo-as a rudes e penosas provações pelo mau emprego da fortuna que o Criador lhe concedeu para o seu aperfeiçoamento e o aperfeiçoamento de seus semelhantes. Esse texto nós retiramos do Evangelho, capítulo 16, item 7. E também Jesus assim afirmou que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Registro de Lucas, capítulo 16, versículo 13. E aqui nós estamos mostrando quem é esse Mamon, pessoal. Mamon é um termo derivado da Bíblia, usado para descrever riqueza material ou cobiça, na maioria das vezes, mas nem sempre personificado como uma divindade. A própria palavra é uma transliteração da palavra hebraica mamon, que significa literalmente dinheiro, riquezas. Como ser, como indivíduo, mamon representa o terceiro pecado, a ganância ou avareza. Também representa o anticristo, devorador de almas, e um dos 7 príncipes do inferno. Isso é bíblico, pessoal. Sua aparência é normalmente relacionada a um nobre de aparência deformada que carrega um grande saco de moedas de ouro e suborna os humanos para obter suas almas. E, além disso, ele está sentado num baú cheio de riquezas. Mas é um avaro, é um ser miserável que se concentrou a vida toda no acúmulo de riquezas materiais, esquecidos que Jesus falou que as únicas riquezas que a gente leva daqui são as virtudes, a cultura e a inteligência cada vez mais aprimorada. Então, pessoal, nós vemos que no livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, na segunda parte, nós temos os depoimentos de espíritos felizes. Vejamos aqui esse primeiro caso. Esta sentença do mestre vem em apoio das provas que passam aqueles que pediram bens de fortuna para se lhes oferecer ocasião de mais benefícios prestarem a seu próximo e, portanto, progredirem mais rapidamente. E basta lerem O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, a comunicação do espírito da Condessa Paula, desencarnada em 1851, para ver que o dinheiro é também um poderoso auxiliar para conquistarmos a fortuna imperecível que os ladrões não roubam, as traças não roem e a ferrugem não consome. Então, pessoal, esse livro é muito importante, porque nessa segunda parte, Kardec registrou depoimentos de espíritos nas mais diversas condições, desde espíritos felizes até aqueles infelizes, criminosos, espíritos atrasadíssimos. É importante ler esse livro. E aqui do lado nós colocamos essa ilustração para afirmar onde está com um X riscado,
Não existe o céu dos anjos e dos eleitos, de jeito nenhum, porque Deus não privilegia ninguém. Ele jamais faria anjos destinados a viver na maior folga sem trabalharem. Não, a gente só conquista as asas do saber, da cultura, da virtude, através do trabalho. E isso através das incontáveis encarnações que temos que passar. Também, com X riscado em vermelho, o inferno dos demônios e dos condenados não existe também, porque Deus jamais criaria pessoas, criaturas voltadas unicamente para o sofrimento nos infernos dos cristãos. Isso não existe, pessoal. O Espiritismo tem uma visão totalmente diferente desse tema, quando Jesus afirmou que na casa do Pai há muitas moradas. Não precisa ser o céu nem o inferno, que não existem. São mundos nas mais diferentes formas e nas mais diversas evoluções. Então, isto sim existe. E está sendo provado até cientificamente, mas isso será para uma próxima oportunidade, tá bom? Então, nós estamos aqui apresentando essa última ilustração. É aquele famoso caso de Lázaro e o homem rico, não é? Então, vamos pensar o seguinte: aqueles que pediram pobreza, porque não se julgavam à altura de desempenhar deveres impostos pela riqueza, devem manter a coragem e a resignação, pois a verdadeira fortuna que proporciona as virtudes que praticamos e da quais nós cercamos, têm que ser conquistadas a duras penas, porque não é fácil. Mas mais difícil ainda é a prova da riqueza. Aqui na ilustração nós vemos o rico e o Lázaro, que ficava à porta esperando pelas migalhas que sobravam da mesa do rico. E os cachorros vinham lamber as suas feridas. É uma parábola que Jesus contou, muito importante e muito conhecida. Então, pessoal, eu agradeço de coração a boa vontade que vocês têm em nos ouvir e tenho a certeza que nós prosseguiremos, nós vamos continuar levando essas parábolas tão bonitas, não é, que Jesus nos contou, porque dela nós extraímos ensinamentos importantíssimos para o nosso bem espiritual. Portanto, muito obrigado por tudo, fiquem na paz de Deus e nos encontraremos proximamente, que assim seja. Mas, antes, ainda tem uma tela. Vamos ver o que a Kardec fala. Os ricos, repetimos o último trecho da comunicação da Condessa Paula, quando ela disse: vós ricos tendeis sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredora, não existe na terra. Procurai antes saber o preço pela qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Então, essa Condessa Paula, que foi uma mulher muito importante na França, e o depoimento dela se encontra no livro Céu e Inferno, ela fala, não é, das riquezas bem aproveitadas, como ela soube aproveitar. E Lacordaire, esse espírito formidável que colaborou com Allan Kardec, ele deixou uma mensagem muito importante, que diz assim: sabei contentar-vos com pouco. Vejam bem, se sois pobres, não invejeis os ricos, pois a fortuna não é necessária à felicidade. É verdade. Tem rico que vive muito mal. E se sois ricos, não esqueçais que esses bens vos foram confiados e que tendes de justificar o emprego deles como uma prestação de contas de tutelo. Não sejais administradores infiéis, fazendo-as servir a satisfação do vosso orgulho e vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor exclusivamente
em vosso favor, daquilo que não é senão um empréstimo e não uma doação. Se não sabeis restituí-lo, não tendes mais o direito de pedir. E recordai que aquele que dá aos pobres quita-se da dívida que contraiu com Deus. Por isso, quando a prova da miséria chega até o homem, ele deve enfrentá-la com confiança e resignação, caso a prova da riqueza venha a aparecer. Deve-se recordar das palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 21, que diz o seguinte: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corrói e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Então, meus queridos, muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus assim quiser.